Talvez você tenha evitado o deserto. Entretanto, o deserto oferece algo que não se pode achar em nenhum outro lugar: o potencial da comunhão com Deus sem distrações. Alguns encontros com Deus que simplesmente só acontecem no deserto. É assim que Você Escolherá o Deserto inicia uma das primeiras frases do livro, na verdade. E esse livro ele vai nos apresentar a vida de João Batista. Como eu chorei, eu nem terminei, cheguei na metade. Mas como eu já chorei lendo esse livro. Só que antes da gente discorrer aqui um pouquinho mais a respeito da introdução, nós precisamos entender o porquê da vida de João Batista. A Bíblia não gasta muitos capítulos falando da vida dele, mas por que João Batista? Porque João Batista recebeu uma declaração de Jesus dizendo que ele era o maior entre os homens. E o que tornou João Batista maior entre os homens? A escolha dele pelo deserto. E quando nós olhamos para essa escolha de João Batista, nós precisamos entender que ele foi levantado como o cumprimento ali de uma profecia de Isaías para clamar, para fazer caminho para o Cordeiro de Deus. Então, quando olhamos para a vida de João Batista, nós precisamos entender que João Batista ele não terminou nada. João Batista, ele começou algo muito glorioso. Ele começou algo que é pregação do Evangelho para preparar o caminho para a vinda do nosso Senhor. João Batista, ele iniciou para a primeira vinda e nós continuaremos para a segunda vinda. Por isso que olhar para a vida de João Batista é tão interessante, é tão importante nos nossos dias, porque a Bíblia nos chama para esse lugar de deserto. A Bíblia nos chama para esse estilo de vida de deserto. Só que antes de falarmos que estilo de vida é esse, nós precisamos fazer uma correção, que é a nossa visão a respeito do deserto. Eu cresci na igreja e eu sempre ouvi ministrações e pregações falando do deserto ser passageiro, de ser um momento em que é transitório, é um momento de muita dificuldade, de muita luta, de muita tristeza, mas ele é uma ponte para nos conduzir à terra prometida, para nos conduzir à terra onde jorra leite e mel, ou seja, o deserto é passageiro para nos conduzir a uma bênção prometida. Mas nós precisamos entender que João Batista não olhou para o deserto como esse lugar de sequidão, como esse lugar de tristeza, como esse lugar de transitoriedade. Mas na frente ele vai dizer, por exemplo, que o seu pai, Zacarias, precisou passar por um sorteio para oferecer incenso ao Senhor no templo. Ele já era idoso, mas João Batista teve a oportunidade de oferecer incenso ao Senhor todos os dias da sua vida, porque ele escolheu o deserto. Mas antes da gente falar o que é deserto, segundo Samuel Whitefield, nós precisamos entender o que não é deserto. Deserto não é isolamento, deserto não é abandonar a família, deserto não é abandonar as responsabilidades ou deixar o lugar onde o Senhor nos colocou. Nas palavras de Samuel Whitefield, deserto é um convite a escolher uma vida diante do Senhor, que não é possível se continuarmos a dar lugar e tempo às distrações. Então, deserto é esse lugar de uma coisa só, onde só o Senhor importa, onde só Ele tem o meu olhar, olhos como de pomba, como dizem Cântico dos Cânticos. E quando eu leio essa definição, eu me lembro muito das palavras de Jesus, que ele diz que a vinda do Filho do Homem vai ser semelhante aos dias de Noé, onde as pessoas casavam e se davam em casamento, as pessoas bebiam e as pessoas comiam, ou seja, a vida comum acontecendo. O dia a dia que toma a nossa atenção, que toma a nossa agenda, e eu não estou pregando contra os dias ordinários, existe graça nos dias ordinários. O que eu estou falando é de aniquilarmos o sentimento de sermos peregrinos, de esquecermos que a nossa pátria não é essa era, de esquecermos que a Bíblia inteira nos fala de um casamento de Cristo com a noiva, de esquecermos que a nossa santa esperança é o retorno de Jesus.
o seu santo domínio, o seu santo governo. Então o deserto é esse lugar onde essas distrações não existem porque estamos olhando para Jesus, onde nós submetemos todas as áreas da nossa vida a Ele, onde nós nos entregamos a Ele, onde nós olhamos para Ele e confiamos plenamente nele. Isso é o deserto. E aí ele diz como saber se eu fui chamado para esse deserto. As características que ele dá é: se você sente um anseio no teu coração tão grande que você tentou suprir com outras coisas, mas que não conseguiu, se existe essa insatisfação no teu interior, você tentou suprir com coisas boas, até coisas ministeriais, mas ainda assim existe esse anseio, é porque você foi chamado para o deserto. E esse anseio só será satisfeito no dia em que você escolher o deserto. E existe uma outra parte, que essa aqui foi cravada no meu coração pelo momento que eu estou vivendo na vida. Que ele também corrige o nosso olhar a respeito do deserto, que ele diz: você pode resistir a Deus ao ficar desanimado pelas circunstâncias, ou ao supor que está preso em uma estação de deserto, quando Deus pode estar intencionalmente moldando para os seus propósitos. Não é fácil esperar por aquilo que queremos. Não é fácil esperar pelas boas promessas do Senhor. E então nós olhamos para aquilo que não está acontecendo nas nossas vidas e pensamos: estamos passando por um deserto e essa prova, esse tempo podia acabar logo. Isso aqui podia findar. Senhor, o Senhor ainda lembra de mim? Quando que o Senhor vai se lembrar de mim? Mas vem então Samuel Whitefield nos dizendo: o Senhor está forjando você. Esse tempo de processo, onde todas as coisas parecem que não dão frutos, é um tempo de liderança de Deus na sua vida. E aqui eu me lembro muito de Salmos 23:4, que nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Então o deserto é o lugar de aceitarmos a liderança de Jesus, de mesmo com todas as circunstâncias não sendo a nosso favor, nós olhamos e entendemos que o Senhor está fortalecendo o nosso homem interior e nos tornando mais como Cristo é. Afinal de contas, para que nascemos, se não foi para glorificar ao Senhor? Eu também resgato a própria mãe de João Batista, Isabel, que passou anos sob vergonha, sobre esterilidade, sabendo ela que era justa diante do Senhor. E quando ela não podia mais dar fruto, quando no seu ventre só havia morte, Deus então vem e lhe dá a graça de gerar João Batista, aquele que foi tido como o maior dentre os homens. Maior do que Moisés, que viu a face de Deus, maior do que Abraão, o pai da fé, maior que Davi, segundo o coração de Deus, maior que Daniel, um dos meus personagens favoritos da Bíblia, que viu Gabriel. Mas o que esse homem tinha de tão especial, que o ministério dele foi curto, o ministério dele público durou entre 6 a 18 meses. Ele pregou em um lugar pequeno, ele passou mais tempo preso do que pregando. Ele não trouxe nenhuma profecia nova, ele não trouxe nenhum milagre grandioso, ele não trouxe nenhuma profecia extraordinária, ele não relatou, não digo que não viveu, mas ele não relatou nenhuma experiência sobrenatural com Deus. Ele não foi chamado para a comitiva de Jesus e ele não pregou junto com Jesus, o que tornou a vida de João Batista tão importante para que Jesus o colocasse como o maior dos homens. Ele escolheu o deserto. Esse livro vem nos diz o seguinte: a vida de João Batista irá nos desafiar e nos expor. A vida dele irá nos confrontar. É um presente que pode nos libertar de coisas que nós não percebemos que estão impedindo a nossa entrega total.
A vida de João Batista irá nos forçar a nos olharmos nos espelhos e nos fazermos perguntas sérias. E aqui ele faz um alerta. Apesar da vida de João Batista não nos condenar, se nós escolhermos seguir por este caminho, isso irá custar a nossa vida. Irá custar muito caro. Irá reorientar radicalmente quem nós somos e a vida que levamos no dia a dia, no ritmo de cada momento. E aqui eu lembro do livro Até a Morte, em que bem no início dele ele cita a vida de uma missionária Amy, que, se eu não me engano, ela saiu bem novinha do seu país e foi ou para a Índia ou para a China pregar a palavra. Ela viveu uma vida missionária. Ela não morreu como Marte, mas quando perguntaram para ela o que era o trabalho missionário, ela falava: é viver para morrer todos os dias. E é esse o chamado da Bíblia para as nossas vidas. É de viver uma vida morrendo, para que a verdadeira vida venha a ser jorrada em nós. Eu termino dizendo: Deus irá amadurecer toda a sua igreja no seu tempo, mas agora Ele está nos enviando um convite para abraçarmos o seu processo de todo o coração. Como veremos, a vida de João foi uma amostra do que está por vir. E o Senhor quer liberar uma amostra novamente por meio daqueles que escutam o seu convite. Talvez o Senhor queira que você escute o seu convite e talvez Ele esteja esperando a sua resposta. Você escolherá o deserto. É isso. Se você gostou eu vou chamar de introdução desse livro e quer que eu traga os outros capítulos, comenta aqui embaixo. Mas eu sugiro a você que compre esse livro. Ele está disponível hoje na Base, ok? Eu fiquei muito feliz porque eu ouvi falar dele em dezembro e não tinha em lugar nenhum para vender. E eu comecei a orar dizendo: Jesus, eu preciso muito ler esse livro. Muito, 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 porque eu sinto que o Senhor tem um chamado para a minha vida desse lugar. E aí, poucos dias depois, a Base anunciou que estaria com ele disponível novamente. Eu fiquei muito feliz e garanti o meu, então eu te indico que você leia. Mas se você quiser que eu traga os demais capítulos aqui, comenta nesse vídeo que eu trago e compartilhe com pessoas que, assim como você, já que você ficou até aqui, estão com os corações famintos por mais do Senhor. Amém? Que Cristo Jesus te abençoe. Tchau.